O Maranhão já contabiliza mais de 5.000 mortos pela Covid-19 e ainda falta muito para vacinar toda a população. É sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Acompanhe no quadro de entrevista. Secretário, obrigada por ter aceito o nosso convite para bater um papo conosco sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar, ainda mais num momento tão difícil da nossa vida e da nossa sociedade. Hoje no Maranhão, o estado do Maranhão já contabiliza aí mais de 228 casos de Covid aqui no estado, né? E mais de 5.000 mortes pela Covid. Secretário, esses dados tendem a aumentar, a gente lamenta até por isso, não espera que isso aconteça, mas é uma realidade. De que forma a Secretaria de Estado da Saúde está trabalhando no sentido de diminuir esses números? Infelizmente, a tendência de fato é aumentar essa quantidade, tanto do número de casos quanto do número de óbitos. Infelizmente, a gente se perdeu, o Brasil se perdeu no segundo semestre de 2020, deixou de comprar as vacinas, que são de fato a solução, a guerra definitiva, a arma definitiva para a gente vencer essa guerra. E a tendência é, ao contrário de outras nações que conseguiram imunizar rapidamente a população, a gente postergar a pandemia no país. Bom, o senhor falou aí sobre a questão da vacinação, né? O Maranhão já recebeu aí 8 remessas da vacina Coronavac, 2 da AstraZeneca, né? Esse número ainda é insuficiente, secretário, para se vacinar, lógico, toda a população do estado. Mas o que está sendo feito, como é que o senhor vê essa situação toda, a questão da vacina? O número é completamente insuficiente. A gente tem uma população de 7 milhões de pessoas. Aqui, a população vacinável aí vai variar para aproximadamente 5 milhões de pessoas que podem tomar vacina. Lembrando que gestante, lactante, menor de 18 não é vacinado. Mas um número bem aquém da nossa necessidade. O que a gente tem feito? A gente tem tentado, primeiro, ajudar os municípios no processo de vacinação. A gente colocou nossas equipes, enfermeiros, médicos, à disposição dos municípios para ajudar no processo de vacinação, sobretudo em área indígena. A gente fez isso muito rapidamente também. Em geral, a gente leva 3 semanas, a gente distribui vacina o ano inteiro. A gente tem caminhões só para isso. A gente tem feito isso em 3 dias, exatamente para todo mundo receber e poder vacinar o mais rápido possível. Secretário, como está hoje a situação daqueles municípios que não alcançaram aquela meta de aplicação, né, que seria 60% das doses recebidas? Hoje aqui no estado do Maranhão ainda tem municípios que não estão cumprindo essa meta? Isso é fundamental e é para explicar para a população. Saiu até uma fake news que a gente estava retendo doses. Isso não é verdade. Na verdade, o que a gente estava fazendo era estimulando os municípios a vacinar e, mais do que vacinar, lançar esses dados no sistema. Eu não tenho como saber se alguém vacinou ou deixou de vacinar se isso não está no sistema do Ministério ou na planilha que eles enviam para a Secretaria de Saúde. Então, depois desse decreto que estabeleceu a meta de 60%, a gente tinha mais de 50 municípios que não tinham atingido a meta, né? Em menos de 7 dias, todo mundo atingiu a meta. Então, isso demonstrou que a gente estava certo em fazer essa pressão dos municípios. Hoje, os 217 municípios já atingiram a meta de pelo menos 60% das doses aplicadas. Isso nos permite alcançar com mais rapidez isso. Já que a gente está reclamando que não tem vacina, a gente não pode ficar com vacina estocada. Eu acho que o fundamental é isso. Ninguém tem direito a não vacinar. Pelo contrário, a gente quer que todo mundo use as doses de vacina que tem. E quanto à questão de se monitorar a primeira e segunda dose da vacina, como é que a Secretaria está fazendo para monitorar isso? Esse monitoramento está sendo feito, a gente fez a retenção da segunda dose para que não faltasse nenhum município. Então, o que acontece? Você que tomou a primeira dose, fique despreocupado, que a sua segunda dose ela está garantida, ela está retida na Secretaria e, paulatinamente, a gente está fazendo essa entrega aos municípios para que ninguém fique sem dose. Bom, secretário, o senhor foi eleito aí o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, que divulgou uma nota, né, pedindo aí o fechamento de escolas, tal, e sugeriu até que fosse feito o lockdown, adotasse o lockdown. Hoje existe uma necessidade de haver uma comunicação, digamos assim, mais unificada e coerente junto ao governo do estado. Como é que está essa situação hoje?
Existe essa possibilidade mesmo de lockdown aqui na capital ou em todo o estado? A medida extrema de restrição, que é o lockdown, ela não foi descartada. Ela não foi descartada em nenhuma hipótese. Isso depende de quê? Da gente fazer uma avaliação de cenário. Obviamente que essa análise não é só sanitária, isso é fundamental a gente dizer para a sociedade. A gente sempre adotou uma postura mediadora. A gente nunca adotou uma postura extremista no governo do estado. A gente entende que as pessoas não podem morrer pelo vírus, mas as pessoas também não podem morrer de fome. Então, se a gente não tem auxílio emergencial, se a gente não tem uma forma de fazer frente às necessidades econômicas das pessoas no período em que a gente tiver com toda a atividade econômica suspensa, como é que a gente vai adotar uma medida dessas? Essa é a principal indagação que a gente coloca. Então, a gente precisa também ter responsabilidade social e a gente pondera isso também para adotar uma medida como essa. Então, a gente tem adotado medidas de restrição, isso de algum modo tem feito efeito, a gente tem sentido uma diminuição na nossa porta, mas ainda nada que diga que passou essa onda, muito pelo contrário, a gente vai ter semanas de dificuldade, pelo menos 5 a 6. A gente estaria na terceira semana ainda, então isso quer dizer que a gente tem pelo menos mais 20 a 30 dias adiante, com muita dificuldade, se a doença se comportar como se comportou em relação a Manaus e ao Amazonas. Bom, só para encerrar o nosso bate-papo, secretária, a questão do hospital de campanha. Vai acontecer de fato? Vai se abrir um novo hospital de campanha, no sentido de dar suporte maior aí para essa questão da pandemia? Vai, nos próximos dias São Luís deve ganhar mais um hospital de campanha. Ele vai dar suporte para a gente. A gente, nas últimas semanas, recebeu muitos pacientes do interior do estado. Infelizmente, a gente teve uma sobrecarga de todas as regiões praticamente ao mesmo tempo. Bacabal, Santo Inês, Balsas, Imperatriz, Caxias, Coroatá. Se a gente pensar todo mundo ao mesmo tempo, está praticamente em 100% de lotação. Então, é essa a razão. A gente já abriu um hospital de campanha em Açailândia, está abrindo novos leitos em várias regiões do estado ao mesmo tempo. É o caso de Pedreiras, é o caso de Caxias, é o caso de Açailândia. E agora aqui também em São Luís, a gente vai estar ganhando novos leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, para ajudar a combater a doença. Bom, eu conversei aqui com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, sobre a situação da pandemia aqui no estado do Maranhão. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.